Boa noite, pessoal, tudo bom? Muito bom estar com vocês hoje. A gente se viu ontem, né? E já estamos juntos hoje de novo. Isso me faz muito feliz. Obrigado aí, já temos 11 pessoas online, algumas curtidas. O pessoal vai chegando aí ao longo do papo. Gente, a gente está começando então mais um Papo de Araque. Lembrando para vocês a origem do nome do nosso programa. Né? Reza a lenda aí que os antigos árabes se reuniam para bater papo, jogar papo fora, enquanto fumavam narguilé e bebiam o arak, que é uma bebida destilada de anis. E foi pensando nessa ideia, nesse conceito de um papo entre amigos, uma coisa bem descolada, bem tranquila, que a gente criou então esse nome Papo de Araque, abrasileirando um pouco aí. Bom, gente, hoje nós vamos receber duas especialistas que vão falar sobre um assunto muito importante, que eu acho que atinge a todos nós nesse momento, o mundo inteiro nesse momento, né? Que são as questões psicológicas e psiquiátricas, né? As questões mentais neste momento de pandemia, de quarentena, isolamento social. Então, vou chamar para o nosso papo as nossas convidadas, que são a Márcia Amiuni. A Márcia é psicóloga clínica, terapeuta cognitiva comportamental e sistêmica, e ela tem pós-graduação em terapias cognitivas para tratamentos das dependências pela Unifesp. E também a doutora Filomena Wolff, que é psiquiatra, formada na Faculdade de Medicina de Teresópolis, fez residência médica em psiquiatria pela Unifesp, pela Unesp, desculpa, de Botucatu, tem também título de especialista em psiquiatria e atua em consultório particular. Então, sem mais delongas, vamos chamar as duas ao papo e vocês já comecem a mandar as perguntas de vocês aí, que vai ser muito bom e muito importante esse papo. Então, doutora Filomena, Márcia. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom, Boa gente? Noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um bom momento para que a gente possa trocar uma ideia bem gostosa. Boa noite, Olavo. Boa noite, Filomena. É um prazer estar aqui com vocês também. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Espero que a gente tenha um papo gostoso hoje, leve. Com certeza. Sim. Olha, o prazer é todo nosso, a gente que agradece. Aliás, aproveito para agradecer todos os convidados que já passaram aqui pelo Papo de Araque. A gente está no nosso 7º programa já, o tempo voou. E aqueles que vão participar, a gente já tem aí uma lista de convidados até agosto. Então, obrigado, porque o pessoal tem elogiado bastante o projeto e com certeza é exclusivamente pela qualidade e pela competência dos nossos convidados. Então, obrigado, viu, pelo prestígio da presença de vocês aqui. Bom, vou começar então perguntando. O pessoal já está mandando perguntas ali, mas o que eu quero saber de vocês, para a gente começar assim de uma maneira mais abrangente, né? Como que a pandemia, essa situação toda que a gente está vivendo, como é que ela está influenciando a vida das pessoas? Como é que ela está realmente afetando a vida das pessoas? Queria pedir primeiro para a Filomena, se puder responder essa questão. Sim. Bom, a pandemia, ela tem, eu diria que ela pode estar afetando sobre dois aspectos a vida das pessoas. Os aspectos negativos e positivos. O negativo, eu diria que essa pandemia, o isolamento social, o fato do distanciamento, melhor, social, isso está ocasionando muitas dificuldades nas pessoas. Ela está acarretando ansiedade, essa solidão que as pessoas se sentem, isso pode estar gerando um quadro depressivo, o medo de ser acometido pela doença faz com que a pessoa fique mais confinada ainda. Do ponto de vista positivo, do qual eu coloquei, eu vejo que é uma oportunidade também para que as pessoas parem um pouco, reflitam e aprendam muita coisa sobre a mídia digital, que é algo que é extremamente necessário e que muitas vezes a gente acaba não dando valor, nunca precisou disso tanto como neste momento. Então, é muito importante que a gente não fique só presa em aspectos negativos da pandemia e que a gente possa também usufruir o que ela pode nos trazer de bom. Um momento maior com a família,
embora todos em casa muitas vezes estão trabalhando, mas o poder estar junto um pouco mais com a família. Então, vamos olhar sobre essas duas óticas. Eu acho isso muito importante. E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ansiedade e depressão no decorrer da live. Maravilha. É aquela velha história, né? Olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? É claro que a gente tem todos os motivos nesse momento para olhar um copo meio vazio, mas também dá para achar muitas coisas boas, né? Muitas oportunidades, como você falou, conviver com a família, a questão digital, enfim, uma infinidade de coisas. Eu acho que parte daqui, né? É isso que a gente vai aprofundar aí nesse papo. Muito legal, obrigado, doutora. Vamos falar então, eu queria saber a opinião da Márcia também sobre isso. Márcia, porque é legal, o que é legal desse papo também, né? Como a Filomena é psiquiatra e a Márcia é psicóloga, acho que vocês vão ter visões também, às vezes, um pouco, não diferentes, mas perspectivas diferentes, né? Sobre os temas, né? De acordo com os pacientes de vocês, com os problemas que vocês estão lidando aí. Então, eu queria saber também da Márcia, como que você enxerga que as pessoas como é que estão sendo afetadas, né, por essa pandemia? Pois é, né, Olavo? A gente nunca pensou que iria passar por isso, né, por uma situação dessa. Quando a gente estudou história lá atrás e estudou sobre a gripe espanhola, né, enfim, nunca imaginamos que a gente iria passar por uma situação dessa, né? E eu gosto sempre de pensar no coletivo. Todos nós estamos passando por isso, né? Uhum. Todos nós. Todo Então, mundo, todo mundo, o mundo, né? né? Então, quando às vezes um paciente chega para mim e fala assim, mas por que que eu estou me sentindo assim? Será que eu estou enlouquecendo, né? Eu falo assim, não, não é só você, né? Todos nós estamos nos sentindo assim. Esses sentimentos, eles são coletivos. Uhum. Então, essa pandemia especificamente falando, né, esse vírus, né, é algo que nos traz muita insegurança. A gente não sabe exatamente o que que é, como que em quem vai chegar, Uhum. atinge a todos, enfim, né? Então causa realmente muita insegurança. Mas eu acho muito interessante isso que a Filomena traz, da gente também poder aproveitar esse momento para usar a favor da gente. Então, a gente poder trabalhar esse momento para outras reflexões. E aí a gente vai poder falar um pouquinho hoje, conversar sobre isso, bater esse papo aqui sobre aspectos negativos e aspectos positivos de tudo isso que a gente está absorvendo dessa situação que a gente está passando, né? Márcia, você falou uma coisa que me lembrou tem uma expressão alemã que é o Schadenfreude, né? Minha pronúncia é terrível, não sei se é assim que se fala. Mas basicamente é você sentir uma certa alegria com o que o outro está passando negativamente. Mas não precisa ser uma coisa tão dramática, né? Quem nunca entrou numa fila para uma montanha-russa, a fila estava vazia, quando você olha para trás, está cheia, você fala assim: "Ah, eu me dei bem, né? Eles se deram mal e tal". Existe, o ser humano tem um pouco disso. Você frisou a questão de que ninguém está passando por isso sozinho, né? Então, assim, não necessariamente o Schadenfreude, né? A ver que a outra pessoa também está na pior, vai te deixar feliz. Não é isso, mas assim, saber que eu não estou só, psicologicamente falando, alivia, não só, mas em qualquer sentido, assim, nossa, eu perdi o meu emprego, mas eu liguei o jornal e eu vi que 60% das pessoas, sei lá, perderam emprego. Isso dá um alívio psicológico? Sim, sim, sim. Isso é muito importante. A gente poder olhar para fora, a gente poder olhar para o outro. Isso, inclusive, é uma das estratégias até que a gente usa para lidar um pouquinho com a ansiedade, né? A gente Uhum. tirar um pouco foco, a gente vai falar um pouco mais sobre lidar com a ansiedade, né? Mas a gente tirar um pouco o foco de si mesmo, né? E colocar esse foco um pouco nas outras pessoas, usar um pouco da empatia, da Uhum. compaixão, olhar, por exemplo, pensar, tem um amigo meu ali precisando de mim, deixa eu ligar para ele, ver o que que ele está precisando, deixa eu conversar um pouquinho lá com ele. Uhum. E aí eu vou tirar um pouco o foco
de uma dor que eu estou sentindo aqui e que eu vou achar que é o vírus, eu tô, sabe, Todo mundo já achou que teve pensamentos. vírus umas 10 vezes já, né? Desde que isso começou. Qualquer Nossa, coisa, ai meu Deus, eu tô com qualquer qualquer dorzinha de garganta, enfim, Aham. a gente começa já a trabalhar com os nossos pensamentos nesse Sim. sentido, né? Então, pensar que todos nós estamos passando pelas mesmas coisas, isso já ajuda bastante. Aproveitar o Pensar gancho em também, tudo. gente, que a Márcia falou, né? Essa questão de olhar para o próximo, que isso ajuda a gente também, né? A gente vai fazer uma entrevista aqui em breve com a Cássia Haut, que é a diretora de filantropia do clube, falando exatamente sobre essa questão. Né? Como que a gente pode não só ajudar ao outro, mas ajudar a nós mesmos, né? Fazendo pelo próximo. É uma ótima terapia isso, mas então já dando um spoiler aí do que vem. Vai ser uma entrevista muito legal. Marcelo, o que eu queria te perguntar também, já vou depois trazer a Filomena para dar o ponto de vista dela sobre isso, né? Como é que vocês veem aí, acho que até de acordo com os pacientes que vocês atendem e tal, como é que as pessoas estão lidando com o isolamento social? A gente está começando a flexibilizar aqui em São Paulo, espero que seja para o bem e que dê certo, né? Mas como é que as pessoas estão lidando com o isolamento social? Há um risco maior de depressão, das pessoas chegarem à depressão? Vocês têm percebido isso? Sim. Olha, depende muito das pessoas, né? Então, assim, no início do isolamento social, as pessoas foram lidando bem com isso. Até eu gosto assim de começar até falando bem do início, né? Se a gente Uhum. for pensar até um pouco antes de ser decretada a quarentena, alguns idosos na faixa dos 70 anos, mais ou menos, já se isolaram, né? Não sei se você chegou a observar Sim. que alguns idosos já, considerando o grupo de risco, já passaram a se isolar. Aqui no Uhum. clube, inclusive, né, já foram encerradas as atividades do CIMI antes, então Uhum. os idosos já foram se isolando em casa e tudo mais. E aí, depois decretada a quarentena, as pessoas passaram a fazer esse isolamento. Não, vamos fazer, vamos todos aderir. Então, a Uhum. grande maioria aderiu ao isolamento. Eu digo a maioria, por quê? Porque a gente sempre tem um grupo que tende a negar a questão, que tende a não querer olhar para a realidade, Uhum. mas isso tudo eu acho que é importante da gente entender, da gente tentar compreender como funciona a cabeça das pessoas, porque É. negar a realidade também é uma defesa psicológica, Uhum. né? Então, assim, Principalmente a quando a maioria, realidade é tão dura, né? Assim, né? sim, exatamente, né? E depois, até se der tempo, a gente pode falar um pouquinho da comparação que a gente tem feito às fases do luto, né? Essa Uhum. negação, a Uhum. raiva, que são fases do luto em que, que as pessoas foram entrando Uhum. quando a realidade foi se colocando à frente das pessoas, né? E aí, a grande maioria, bom, 15 dias de isolamento social, então vamos lá, né? 15 dias Vai de passar rápido. quarentena, vamos todo mundo fazer férias, né? E vamos. Então as pessoas foram até um pouco contrapondo o medo da doença junto com vamos colaborar, vamos fazer, Uhum. vamos, né? Porém, isso começou a se estender. Então, aquelas perdas que a gente realmente tem com o isolamento, que é a perda da liberdade, a liberdade sendo tolhida, né? A perda social, então você vai se afastando, tem que se afastar obrigatoriamente dos amigos, do lazer, da família, Os né? planos, a gente pode dizer também, porque muita gente está deixando, um plano de viagem em julho, um plano, a minha prima ia se casar em novembro, teve que cancelar. Casamento. São lutos também, né? Assim, você está abrindo mão de coisas, né?
Sim, sim. Planos, inclusive, profissionais, né? Sim. Eu tive paciente que virou para mim e falou assim: eu ganhei um balde de água fria. Eu levei Uhum. um balde de água fria, porque eu Não. estava com planos profissionais, né? Perdas de emprego, afastamentos, né, que foram acontecendo, comércios, pequenos empresários que tiveram que fechar suas portas. Então, Sim. muitas perdas foram acontecendo. Então, ao longo do tempo, você vê que a gente já está há 3 meses, né? Uhum. Então, ao longo do tempo, essas perdas vão pesando, vão ficando mais reais. Sim. E aí os sintomas de depressão começam a acontecer. Aí Uhum. eles começam a vir. Então essas perdas, elas vão se acumulando. Elas começam a se acumular. E aí é importante, aí a Filomena vai também falar sobre esses sintomas, né? É importante a gente olhar para isso. E aí vem a solidão. Então, a gente vai olhar para os grupos, né? Algumas pessoas, elas foram se isolar. Então, alguns idosos vivendo sozinhos, Uhum. algumas pessoas se isolaram em famílias, então os conflitos familiares acontecendo, Uhum. né? Então, essa depressão, ela vem acontecendo de maneira diferente, mas nem todas, é importante pensar que nem todas as pessoas terão depressão, Uhum. né? E assim, não necessariamente haverá um aumento significativo da depressão por conta do isolamento social. Isso a Perfeito. gente vai ter esses estudos mais para frente, a gente vai ver isso mais para frente, se realmente houve esse aumento ou não. Legal. Mas a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. E daqui a pouco nós vamos falar também, eu quero ouvir a Filomena sobre isso, e vamos ver como lidar, né? Porque, e aí, né? Como é que eu identifico, como é que eu lido com isso, que eu acho que é isso que o pessoal quer saber bastante. Mas eu queria ver, então, saber da visão, então, da Filomena sobre essa questão. Como falei, né? A gente é muito legal, então, uma psicóloga e uma psiquiatra, então isso é bem interessante. Filomena, e aí? Como as pessoas estão lidando? Você está vendo um aumento também em quadro de depressão? Olha, esse quadro de depressão depende do que a gente se refere à depressão, né? Mas o que é um quadro de depressão? Então vamos começar por aí. Um quadro de depressão, ele é quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas, começa a não sentir mais prazer naquilo que ela sempre antes sentia, ela não tem mais vontade de realizar tudo que ela realizava, né? Ela começa a ficar muito triste, desinteressada, completamente afastada, alienada de tudo, com uma indiferença total. Esse é um quadro depressivo. Agora, eu creio que o isolamento social está, sim, o isolamento social, a partir do momento em que as pessoas estão muito confinadas em casa e que começam a sentir essa solidão muito grande, quer dizer, há pessoas e pessoas, tem pessoas que não sentem isso, mas digamos as que até já têm uma doença pré-existente. Então, há um reforçamento muito grande desses sintomas. Uhum. E isso, a pessoa, muitas vezes, vai ficando cada vez mais abatida e não consegue dar um up nisso tudo. Muitas vezes a gente ouve falar, mas vamos, bola para frente, você consegue. E não tem, em depressão, não tem isso, não se consegue. É necessário, sim, introduzir uma medicação. É muito necessário. Então, por quê? Junto com a medicação, vai haver uma ajuda psicológica.
Essa ajuda psicológica, ela vai tratar do dia a dia das pessoas, ela vai tratar da vida emocional das pessoas. O tratamento psiquiátrico, ele vai começar a modificar estruturas neuroquímicas para que essa pessoa consiga, desculpe, a se levantar. Isso sim. Então, a gente tem que ficar muito de olho. Esse isolamento social, ele pode sim levar a um quadro depressivo, mas ele é pode acontecer com uma maior intensidade em quem já tem uma doença pré-existente, né? Agora, diante disso tudo, é o que nós iniciamos falando. Você tem o copo meio cheio, meio vazio. Vamos tentar olhar para a parte cheia do copo, para nos ajudar a poder levar essa situação com um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Todos nós estamos nessa mesma condição. Todos nós estamos, assim, com todas essas condições que nos cercam. Isolamento, distanciamento. Então, não tem por onde escapar. Você liga para uma pessoa, você fala com a outra, puxa, mas eu estou aqui isolada, como que a gente faz? Então, isso, por um lado, dá uma força, mas, por outro lado, eu penso que isso, as pessoas se vê cada uma tendo que lidar com as suas preocupações, com seus sentimentos. Então, eu acredito que, na realidade, temos que tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa condição, porque aí ficaria tudo muito pior. Você falou uma coisa também que eu estava pensando, né? Que as pessoas às vezes falam assim, ah, sai dessa, tal. Eu percebo, não sei se é uma impressão minha, você pode me dizer se eu estou errado. Às vezes as pessoas que não sofrem dessa doença de depressão ou ainda não sofreram, elas custam entender que isso é uma doença e não é uma frescura, né? É algo químico, né? Que precisa ser tratado e tal. Esse tipo de postura, falar, ah, sai dessa, pensa assim e tal, meio leviana, vamos dizer assim, pode até atrapalhar, pode deixar aquela pessoa que já está em depressão se sentindo pior ainda, ou não interfere tanto. Sei lá, a pessoa fala assim, poxa, mas eu não queria estar assim também, mas eu tô, né? É ruim para essa pessoa, porque nesse momento que essa pessoa está pedindo ajuda, ela quer alguém que realmente a ouve. Ela precisa de alguém que a ouve e possa sentir o quanto ela está com dificuldade nesse momento. Por quê? O problema todo é o seguinte: as pessoas que falam, vamos, vai, deixa isso para lá, esquece, vamos embora, isso tudo não é assim, não é desse jeito. A pessoa queria que fosse assim, seria bom que fosse assim, mas não é assim. Então, eu creio que é muito, muito importante, de fato, no momento em que alguém peça ajuda, que possa ouvi-la, que possa ouvir que ela precisa de ajuda. Aí temos que ver, a ajuda pode ser só psicológica e psiquiátrica, vai depender do grau em que a coisa está. E eu penso que, se eu tenho mais uns minutinhos, para dizer que pós-pandemia é que eu penso que as coisas podem ficar não tão fáceis quanto a gente possa imaginar. Por quê? Porque no pós-pandemia é um momento onde as pessoas irão ter que se restabelecer. Novamente, muitas vezes, fazer novos projetos, porque aqueles que vinham vindo, muitas vezes não é mais possível dar continuidade. Então, elas terão que é como se fosse um começar tudo de novo. Óbvio que quando eu falo, não é para todas as pessoas, né? Mas elas terão que começar muitas coisas novas, diferentes, usar mais de criatividade, de disposição. Então, terão que se reinventar muitas vezes. E isso acaba realmente
sendo um momento muito penoso, um momento muito difícil, um momento onde terão que ter muita força, né? Não só da própria pessoa, se com ajuda ou não psicológica e psiquiátrica, mas de todos que estejam ao redor. Isso é de suma importância, né? E para todos, né? Porque todos estamos na mesma condição. É muito, muito legal você estar falando isso aqui, né? É importante a gente refletir, porque não é tão simples entender, né? Quem não está com esse problema acha que. Porque normalmente, quando não chega a ser depressão e tal, a gente resolve. Você tá mal de manhã, de tarde você já tá bem, vê um filme, fica feliz, mas não é bem assim, né? A depressão. E ela é importante, porque senão se torna ainda uma tortura psicológica na cabeça da pessoa que agrava tudo, né? Sim. A Cíntia, ela fez uma pergunta aqui que eu já quero amarrar com uma outra, tá? Aí você pode já falar das duas, depois também quero ouvir a Márcia sobre isso. Ela falou assim, ó, que conselho você dá para as pessoas lidarem com as perdas e planos futuros? E também, que conselho você daria ou que dicas você daria para as pessoas lidarem com a ansiedade? Porque eu acho que as perdas e os planos, as perdas, infelizmente, de pessoas próximas, materiais, de renda ou de plano, isso tudo gera ansiedade, né? Além de ansiedade. Então, o que você poderia dizer nesse sentido? Como é que as pessoas podem lidar melhor com a ansiedade nesse momento? Bom, ansiedade é uma patologia, é uma doença que ela é extremamente paralisante, né? Existe dois tipos de ansiedade, melhor dizendo, deixa eu explicar isso para quem está nos assistindo. Ansiedade positiva e ansiedade negativa. A ansiedade positiva é aquela ansiedade que te põe para frente, que te estimula, que faz você ir, que te deixa altamente aguçado por aquilo que você está buscando. Então, ela é muito estimulante. Mas existe a ansiedade negativa. Esta ansiedade, ela já é paralisante. Ela não te deixa seguir, muito pelo contrário, ela te faz ficar ali parada, estacionada, e que é muito ruim essa condição. Bem, então, como lidar com essa ansiedade? Como lidar com as perdas? Como lidar com os planos frustrados? Tudo isso leva a um quadro extremamente ansioso. Bom, para duas condições são necessárias. Primeiro, uma ajuda psicológica para que as pessoas possam colocar ali com um profissional habilitado, né, exatamente o que sente, exatamente aquela condição do medo que é cometido, aquela condição daqueles pensamentos catastróficos que vêm nesse momento de ansiedade muito grande, né? Porque isso tudo faz com que as pessoas tenham pensamentos tão disfuncionais que ela acaba não conseguindo tomar nenhuma atitude. E, em contrapartida, o psiquiatra, qual é o papel do psiquiatra nesse momento? O papel do psiquiatra nesse momento é poder ajudá-lo através da parte neuroquímica, com uma medicação que faça com que se restabeleça todas as conexões cerebrais e que ele possa novamente olhar tudo com mais clareza, poder ter uma compreensão e uma adaptação àquela situação que está levando que ele fique desta forma, né? E, consequentemente, poder novamente colocar sua vida em funcionamento. Por quê? Porque nesse momento de uma extrema ansiedade, nesse momento em que você tem preocupações exageradas, muito grande, o que acontece? Os seus pensamentos são tão disfuncionais, ou seja, são tão fora do contexto, que ele não te deixa você pensar sobre o que você tem que realizar. Então, você não consegue dar andamento em absolutamente nada. Acho que respondi?
as perguntas? Perfeito. Não, muito, muito bom. E até eu já fiquei pensando aqui, uma dúvida que eu tenho, porque eu sempre imaginei que esses pensamentos catastróficos, como você usou essa palavra, a pessoa ficar pensando em Uhum, coisas terríveis que podem acontecer, isso seria sintoma de síndrome do pânico. Mas uhum, você falou que isso é ansiedade. Enfim, eu não sei também até que ponto a síndrome do pânico está associada com ansiedade. Então, eu queria, antes, na verdade, uhum, antes de amarrar, porque isso ficou na minha cabeça, eu queria só ouvir a Márcia sobre isso também, uhum. sobre algumas dicas, como lidar, né? Sobre como lidar com a ansiedade. E depois queria falar sobre a síndrome do pânico também, Ok. aproveitando esse gancho, tá? Mas vamos ouvir a Márcia antes, então. Márcia, e aí? Sobre também o que você vê no consultório, é, como lidar? Tem Tá. alguma dica para pessoa? 34 pessoas vendo a gente agora. Como Aham. lidar com essa ansiedade? Tá todo mundo passando nesse Tá, momento. deixa eu falar um pouquinho então sobre lidar com essas frustrações, lidar com essas perdas, né? Porque assim, eu queria falar um pouquinho sobre resiliência também, né? Que o que que é resiliência? A gente hoje em dia é uma palavra que vem da física e hoje a gente tem usado bastante na psicologia, que é a capacidade da gente transformar aquilo que não é bom, né, em algo melhor, né? Então, por exemplo, transformar essas perdas e frustrações, que a Cíntia aqui está perguntando, né? Como lidar com essas perdas, Uhum. com essas frustrações. Então, é a capacidade da gente transformar as perdas, as frustrações, em algo melhor, tirar o bom daquilo que não é bom, né? Uhum. Algumas pessoas já nascem com essa resiliência. Se a gente for olhar para algumas famílias, por exemplo, que tudo acontece de ruim e de repente uma pessoa ali naquela família consegue reverter tudo aquilo e levar a vida dela para frente, e conseguir tudo de bom, né? Essa pessoa, ela já nasceu com essa resiliência e ela conseguiu levar a vida dela de forma que ela tivesse um sucesso absoluto. Uhum. Na psicoterapia, a gente consegue desenvolver, a gente trabalha para desenvolver essa resiliência naquelas pessoas que não conseguem desenvolver isso sozinhas, né? Então, assim, quando a pessoa ela consegue lidar com isso sozinha, com essas perdas, com essas frustrações, melhor. Quando Uhum. ela não consegue lidar com isso sozinha, ela pode buscar a psicoterapia para que o psicólogo a ajude a fazer isso. Uhum. Quanto a lidar com a ansiedade, é a mesma coisa, né? Lidar com sintomas de ansiedade você pode tentar fazer isso sozinho, né? E aí a gente tem algum também a utilização de algumas técnicas, por exemplo, usar técnicas de respiração, aquelas técnicas de respiração profunda, técnicas de meditação, né? A gente pode fazer isso. Aquilo que eu te falei também, de você tentar tirar o foco de você mesmo e tentar colocar o foco em outras coisas. É sempre bom Outra isso, eu acho, coisa, né? Tirar o foco da gente, né? Sempre sim, bem-vindo, né? sim. Outra coisa também muito importante é você tentar estabelecer uma rotina, né? Algumas pessoas estão trabalhando, algumas pessoas estão com rotina, né? Continuam trabalhando e trabalhando até muito, então elas têm que estar com rotina. Sim. Mas outras pessoas não, né? Então, é muito importante que essas pessoas estabeleçam uma rotina de horários, que elas consigam se organizar nesses horários, que elas tenham uma agenda, que elas consigam tentar cumprir essa agenda, né? Porém, sem se cobrar tanto. Porque se você deixar o tempo correr sem estabelecer uma rotina, você acaba trocando às vezes a noite pelo dia, você acaba dormindo muito.
enfim, e aí isso vai facilitar para você deixar entrar sintomas de ansiedade e de depressão, Uhum. tá? Então, lidar com a ansiedade é você buscar atividades para colocar no seu dia. Uhum. Para aquelas pessoas que estão com bastante atividade e que também aumentaram as atividades no seu dia, porque também trabalhar em casa, né, Uhum. e, estar com as crianças, quem tem criança dentro de casa, com as rotinas escolares e tudo mais, também está gerando ansiedade. Então, para essas pessoas que também estão sem diversão, né? Porque aí foi tirada a diversão da gente, né? Uhum. Estamos sem diversão, sem lazer. Quer dizer, temos aí algumas diversões tecnológicas, Nós ok, vamos né? falar. Eu quero E abordar nós esse vamos assunto falar especificamente lá para disso já frente. já. Até para Aham, entender, já o William botou uma pergunta aqui, mas de modo geral a gente perdeu 95% das possibilidades que a gente tinha, né? Sair para exatamente. jantar, Nós não estamos encontrando com pessoas, que é uma coisa super social. saudável, né? Então, a gente buscar criar diversões com a família dentro de casa, enfim, para as crianças, no fim Uhum. de semana. Então, se de segunda a sexta a nossa semana está sendo muito estressante, a gente buscar criar a nossa diversão, mesmo dentro de casa, no sábado e domingo, né? Então, isso tudo é importante para a gente buscar lidar com a ansiedade, Ótimo. para que a gente tire o foco de doença, de pandemia, da Uhum. gente mesmo, porque a pandemia, ela está aí, ela está acontecendo no mundo, com todo mundo, é triste, é difícil, né? Para algumas pessoas estão acontecendo perdas, inclusive de entes queridos, e aí a gente até pode, se der tempo, falar sobre o luto, mas, né, a gente precisa ir lidando com essas realidades da forma mais saudável possível. E eu acho, Então, eu acho importante, viu, Marcelo, deixar claro aqui, vocês duas já falaram, deixa eu trazer a Filomena aqui de volta, vocês duas já falaram, eu acho que é importante para todo mundo que está vendo, gente, todo mundo nesse momento está um pouco mais triste do que estava há 3 meses atrás, está um pouco mais ansioso, eu acho que não tem ninguém aí adorando este momento, o que não significa que estamos todos em depressão ou com algum problema grave, uma doença, então eu acho que é importante também deixar isso claro, né? Para ninguém se desesperar aí. Elas falaram já aqui, lembra, gente, que a live fica aí na página do Círio aqui no Face. Ela fica, então depois, se você está chegando agora, volta lá, reassiste, porque elas já deram aqui também quais são esses sintomas que você realmente deve se preocupar um pouco mais, né? Você perder a vontade de fazer coisas que você normalmente gosta muito. Tem coisas muito pontuais para você identificar. Então também cuidado com a paranoia, né? De achar já que. Porque eu acho que todo mundo não está muito feliz, né? Aí eu queria, então, perguntar, trazer aquilo ali da questão do pânico, da síndrome do pânico. Como é que eu identifico isso? Onde que é síndrome do pânico? E onde que ainda não é? Quem que poderia falar? Você quer começar? Já que você já estava na tela, quer Filomena começar? Posso começar? Ou vamos lá, Filomena. O Já que é volto. assim, o que é um transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico, ele nada mais é do que quando o seu pico de ansiedade, ele chega extremamente alto. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem várias modalidades de transtorno de ansiedade, e o transtorno do pânico é um deles. É uma doença, né, que ela vai acontecer de que forma? Quais são os sintomas para que você perceba e saiba que isso pode ser um transtorno do pânico? Os sintomas mais comuns que acometem as pessoas seriam
taquicardia, coração acelerado, seria uma respiração curta. As pessoas falam, nossa, eu respiro, mas para aqui, o ar não chega nos meus pulmões, não sinto que ele entra. Essa é uma condição. Medo, a pessoa tem muito medo de morrer, sudorese, ou seja, a pessoa sua demais. Então, a pessoa fica completamente, na hora, tomada pelo medo de que aquilo lá vai levá-lo à morte. E para existir um transtorno do pânico, para existir um ataque do pânico, essa pessoa possivelmente ela já tem uma ansiedade de base muito intensa, a ponto dessa ansiedade ter extravasado, ter transposto tudo que, até o nível, o limite, ela passou esse limite total. E aí ela tem esse transtorno do pânico. Então, é muito, muito importante o transtorno do pânico, a gente poder também medicar esse transtorno e uma terapia. Por quê? Muitas pessoas podem ter esse transtorno do pânico por estar em lugares fechados, por estarem atravessando túneis, isso é muito comum durante aquele momento de travessia de túnel. E isso é também muito perigoso, porque se você estiver dirigindo, você pode ter uma situação muito difícil naquele momento. Então, é muito importante as pessoas poderem se atentar a essa condição. Isso muitas vezes é confundido com o quê? Um ataque do coração. Os consultórios de cardiologistas, eles vivem muito cheios de pessoas que procuram porque acham que está tendo um ataque, um infarto, está tendo algum ataque do coração, alguma arritmia, né? E muitas vezes não é nada disso. E como que você também detecta sob o ponto de vista psicológico? Aí a Márcia vai poder falar melhor, mas é muito importante, vou só frisar aqui, que é muito importante saber os antecedentes dessa pessoa, então, se são ou não ansiosos, já eram ou não ansiosos, é uma questão. A outra questão é verificar o momento que a pessoa está passando. O que está acontecendo na sua vida? Quais são as dificuldades que você está vivendo nesse momento? Né? Porque tudo isso faz com que as pessoas realmente acabam extrapolando muito a sua ansiedade, né? Então, isso é muito importante. Então, bom, o Samir perguntou, eu vou jogar a pergunta dele primeiro, depois uma coisa que ficou na minha cabeça aqui. Ele pediu para você, perguntou, né, como a família pode ajudar a identificar e ajudar o familiar em depressão, mas como já estamos falando também de ansiedade, pânico, nesses quadros aí. Eu acho que identificar por tudo que você descreveu, né? É que esses sintomas são muito internos, né? Essas pessoas externam isso para quem é próximo. Nossa, eu tô com medo de morrer, ou ela guarda, ou tem os dois casos, né? Porque essa pessoa guarda também, como é que eu do lado percebo que isso está acontecendo, né? Você está falando do pânico ou da depressão? De tudo, né? Porque às vezes a pessoa pode externar ou não, né? Não sei, é visível para quem está próximo? É visível. É visível. A pessoa, sim, ela externaliza o medo de morrer, falando do pânico, né? Ela coloca, ela fala, a sensação é tão abrupta que ela fala que vai morrer naquela hora, que pelo amor de Deus que acuda porque ela vai morrer, né? Porque ela está sentindo, o coração disparou, o coração tem uma taquicardia muito intensa, a sensação de falta de ar é muito iminente, então é muito importante, as pessoas externalizam, então dá para se perceber. Quanto à pergunta do Samir, é o seguinte, Samir, como você vai identificar a pessoa, um familiar com depressão? Existe a depressão do idoso, é uma questão, mas aí não vamos entrar nos detalhes, porque senão a gente não vai sair desse assunto, mas
O que podemos dizer, de uma forma geral, é muito importante, sim, nesse ponto, independente da idade, você tem que perceber o que essa pessoa fazia antes e que ela deixou de fazer. O que você percebia que ela sentia prazer em fazer? Assistir uma TV, a ver uma novela, fazer um tricô, fazer um crochê, se for de mais idade, ou fazer um esporte que deixou de fazer e parou. Essa pessoa provavelmente ela se desinteressou por tudo. Ela não se interessa mais pelas pessoas que estão ao seu redor, ela não tem mais condições de ser uma pessoa ativa. Isso é uma condição que você tem que perceber. E aí você tem que começar a desconfiar de um quadro depressivo. As pessoas ficam mais reclusas, as pessoas não querem conversar, elas ficam mais isoladas, ela não tem disposição para falar. Então, isso são sintomas que tem que ser percebido por quem convive ao lado delas, e quem está observando. Nesse momento, é hora de procurar ajuda. Tem que procurar uma ajuda, porque isso tudo vai se exacerbando, e aí vai chegar num ponto que vai ficar uma situação muito difícil. Então, e ajudar essa pessoa, você vai levá-la a um profissional que seja capaz de confirmar tudo isso e introduzir um tratamento adequado. Claro, não é empírico, né? Você em casa. Acho que a função da família é essa: detecta e leva para o profissional, né? Fazer o que deve ser feito, né? Exato. Obrigado, Filomena. Deixa eu ver então com a Márcia a perspectiva dela sobre isso. E então, Márcia, também aproveitando, eu percebi da fala da Filomena, não sei se eu entendi correto. Então, a gente poderia dizer que o pânico são episódios, é isso? São episódios de uma ansiedade muito grande, mas não é uma constante, a pessoa não está 24 horas por dia com aquele sentimento, é isso? Não? Não, ela não está 24 horas por dia. São sintomas que ela apresenta e, em geral, existe algum gatilho para isso, né? Eu vou dar um exemplo dessa situação que a gente está passando. Eu vou dar um exemplo de um marido de uma paciente minha. E aí eu vou falar sobre a síndrome da cabana, que é algo que a gente tem falado hoje em dia, né? Alguns psicólogos têm falado. Chama Síndrome da Cabana, é um fenômeno, não é uma doença psiquiátrica, não, tá? É apenas um fenômeno que se falou lá em 1900 sobre trabalhadores caçadores que, na época do inverno, eles se protegiam na cabana, eles ficavam protegidos na cabana durante todo o inverno, e depois que passava o inverno, eles iriam sair novamente para caçar. Só que eles desenvolviam sintomas de ansiedade, pânico, enfim, porque eles estavam tão protegidos durante tanto tempo que eles não se sentiam seguros para sair novamente para caçar. Certo. Então, hoje em dia, né, se usa esse termo, síndrome da cabana, para, por exemplo, para prisioneiros que, depois de muito tempo na prisão, às vezes eles saem da cadeia e alguns, inconscientemente, eles cometem o crime novamente para voltar para a cadeia, porque eles não conseguem ficar fora do ambiente da cadeia. E aí, hoje em dia, a gente tem falado para alguns sintomas que têm se apresentado para esse período muito grande que a gente está no isolamento social. Algumas pessoas têm apresentado, inclusive alguns pacientes meus, têm apresentado medo de sair desse isolamento social, né? Então, a gente começa a se sentir
muito protegido nesse ambiente que a gente está, do isolamento social, muitas vezes por causa dos ganhos que a gente tem tido, porque começa a ficar bom, né? A gente começa a achar, muitos de nós têm achado bom trabalhar de casa, por exemplo, Sim. né? O home office começa a ficar bom para muitas pessoas, pessoas que passavam estresse no escritório, por exemplo, né? No ambiente de escritório, com seu chefe, aquele estresse muito grande. E Caminho, aí né? O essas pessoas. trânsito, né? Rotina de trânsito, ônibus lotado, metrô, né? Eu tenho paciente meu, né? E paciente jovem, paciente que fala, Márcia, eu não quero mais voltar. Eu não quero mais pegar 2 horas de trânsito para ir para o escritório. Sim. E eu tenho paciente também que pega metrô, ônibus e que está com medo quando o chefe fala, olha, vamos voltar agora com essa flexibilização, e aí começa a possibilidade de voltar, eles começam a ter sintomas, né, de ansiedade. Então, Márcia, eu não quero pegar. Como é que eu vou fazer com aquele trem lotado, com aquele ônibus, enfim? E aí a gente tem chamado isso de síndrome da cabana, porque a gente começa a se sentir muito protegido nesse tempo muito longo de isolamento social e não quer mais sair desse Entendi. ambiente protegido e voltar para aquele mesmo tipo de vida. Como fugir Por um, dessa síndrome, Marcia? Se o pessoal tá vendo, fica fala, meu Deus, sou eu tô assim, o que que ele faz? Chora ou não? Então, aí o que que a gente faz, né? A gente começa a trabalhar com os pensamentos dessa pessoa, ela começar a pensar naquilo que era bom né, naquela época que se Aham. trabalhava daquele jeito. Vamos buscar o que era positivo e vamos tentar transformar o que não era bom e vamos ver o que que você pode fazer para melhorar, Às vezes esse né? distanciamento é até uma oportunidade de você se colocar de fora, reavaliar. Tem coisas que você não vai poder mudar, mas outras, de repente, você pode mudar, né? Então, o que que você pode fazer? Será que você pode conversar lá e propor um home office algumas vezes por semana? Tem Sim, gente que está fazendo isso, sim. que está propondo lá, né? Ah, RH de empresa que está perguntando, questionando os funcionários, o que que eles estão achando do home office. Então, isso está acontecendo. uhum. Então, aí a gente vai conversando com as pessoas, com os pacientes, sobre estratégias para que eles lembrem do que era bom e para que eles trabalhem aquilo que não era bom para tentar transformar e melhorar. Certo. E usar, enfim, os ganhos que eles tiveram, usar e ir transformando, né? Legal. Então, é isso. O que acontece é que isso pode se transformar também em sintomas de ansiedade, depressão, e aí são os cuidados que a gente vai tomando. Perfeito. Legal, ótimo, Márcia, obrigado. Então é o seguinte, eu quero falar sobre tecnologia. Eu vou começar perguntando para a Filomena, e aí eu quero um contraponto seu, tá? Então, primeiro, Filomena, trazendo você de volta, como é que a tecnologia, até deixa eu colocar até na tela aqui, que o Will, que é o nosso produtor desse programa aqui, ele colocou, né, as redes sociais, aplicativos em geral, aí aqui eu coloco filmes, jogos, YouTube, enfim, é, eles atrapalham ou ajudam? Então, primeiro eu queria perguntar para a Filomena, como eles podem ajudar? Porque certamente deve ter alguma maneira que eles podem ajudar e ser um auxílio para a gente nesse momento. Vocês já falaram, né, ocupar a mente e tal. Como é que pode ajudar? Aí depois eu vou ver o contraponto com a Márcia. Bem, a mídia digital, ela pode ajudar em muitos sentidos, né? Ela pode ajudar a você se sentir menos isolado,
ela pode te dar um conforto maior nesse momento, pelo fato de você poder ter acesso aos seus amigos, né? As familiares, a seus filhos, muitas vezes, que não têm condições de, nesse momento, de estarem juntos. A mídia social, ela favorece também em quê? Em jogos. Mas que jogos? Jogos que beneficiam uma melhora intelectual, uma melhora para que você possa prevenir uma doença futura de Alzheimer. Então, a mídia digital, ela tem muitos pontos positivos, né? Ela facilita a sua vida, você fica conectada, né, com tudo que você deseja, você tem informações muito rápidas, mas o principal neste momento, neste exato momento, seria a diminuição do distanciamento social. Faz você se sentir novamente estando com os seus amigos presentes, podendo trocar ideias, podendo olhar nos olhos das pessoas. Isso dá um conforto muito grande. É muito diferente de você só falar no telefone. A partir do momento em que você está conectado, como nós estamos aqui, nós estamos nos olhando, nós estamos nos vendo, isso faz com que você se sinta com um acolhimento muito maior. E isso é muito bom. Nesse momento, isso é de extrema valia. Hoje em dia, nós temos a telemedicina, né? Se um paciente precisa de uma ajuda, nós temos como acessá-lo, né? De frente a frente. Então, essa é muito boa essa mídia digital sob esse aspecto. Eu acho que a Márcia também vai falar um pouco dos aspectos negativos da tecnologia. Mas antes, eu vou pedir uma permissão de um minutinho só para responder uma pergunta do Pedro Jacinto, que já faz um tempinho, que ele me falou a respeito de tristeza e preocupação. O que eu queria só reforçar é o seguinte: só tristeza e uma preocupação, elas não constituem um quadro depressivo, porque a tristeza, ela vem e passa. A preocupação, ela vem e ela passa. Ela começa a constituir, sim, e se caracterizar como um quadro depressivo, doença, quando a tristeza, ela vem e ela não passa e começa a aumentar. As preocupações, um quadro ansioso, elas vêm e elas também não passam, elas ficam rodando a sua cabeça, né? Há uma reverberação desses pensamentos, de forma que você não consegue se livrar dele. A partir do momento que se você escapa um pouquinho dele, ele te volta e ele fica, vamos dizer, leigamente, atazanando a sua cabeça. Então, essas preocupações exageradas, preocupações que não são do tamanho do problema, porque normalmente as preocupações são muito exacerbadas nesse momento. O problema é desse tamaninho, mas as preocupações são enormes. Isso é uma doença. A tristeza não é uma doença. A tristeza, ela vem, ela passa e ela geralmente tem um motivo. Numa depressão, nem sempre tem uma razão, e não é tristeza, é uma melancolia, é uma angústia, é algo paralisante. Por isso que vale lembrar, acho que até foi a intenção dele no comentário, pelo que eu estou lendo aqui, né? Vale lembrar o seguinte: se você não está com essas características que a Filomena está falando aqui, uma coisa que não passa, é um momento, você tem ali um motivo óbvio, de repente, né? A perda de alguém, ou um momento difícil que você está passando, calma, não se desespere, vai passar, vai ficar tudo bem. Agora, se não, aí procure ajuda médica, não é isso? Sim, é isso. Perfeito. Obrigado, Filomena. Então, vamos ouvir aqui a Márcia sobre o assunto, né, das tecnologias e tal.
Bom, a gente viu aí os pontos positivos, né? Essa questão da gente. Tem um amigo ator que até fez ele tá fazendo uma série de vídeos e tal na rede social e fazendo textos como se ele. De reflexões do que está acontecendo nesse momento. E ele brinca, ele fala assim: tem muitas casas de amigos que eu conheci só agora, porque de tanta live que a gente está fazendo, vídeo, né? Então, claro, tem muita coisa boa. Agora, pode gerar, por exemplo, dependência, a gente pode ter problemas com isso aí? Pode. Pode sim. A gente já vinha bastante preocupado com a dependência tecnológica bem antes de toda essa situação que a gente está vivendo, né? Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa sim observar bastante, tanto nos adultos quanto nas crianças. E principalmente nas crianças, né? A gente vê famílias, os pais, a gente até entende isso, os pais precisam trabalhar, estão trabalhando de casa na maioria, né, agora, e de repente tacam lá o celular, o iPad nas mãos das crianças, para as crianças ficarem brincando para que eles possam trabalhar. Tudo bem, Uhum. isso é compreensível, né? Mas é a gente observar isso e tentar outras estratégias, porque isso é muito importante, porque pode repercutir lá na frente numa dependência mesmo. Então, o que Uhum. que a gente precisa observar? A gente precisa observar principalmente o tempo e a frequência que a gente fica nas redes sociais e para que a gente está usando, qual é o objetivo que a gente está ali em rede social, enfim. Tem gente que liga o Tudo celular e fica só passando ali a timeline do Facebook, não tá nem vendo o que tá acontecendo na frente dela, né? direto, direto. E o que que aquilo está repercutindo na gente também, Aham. né? Porque, por exemplo, você às vezes entra lá no Facebook e aí, quando você vai perceber, você está mais se irritando, Uhum. né? Com raiva, está te despertando às vezes sentimentos negativos e não está te fazendo bem. É. Eu Então, acho, eu para não vou nem que entrar nesse isso? assunto, que é outro assunto. Eu acho que Instagram, por exemplo, é uma coisa que mais gera isso do que coisa boa, né? Porque você nunca viu alguém postando assim, por exemplo, o meu almoço de hoje é aquele arroz e feijão requentado de ontem. Não, a pessoa só posta coisa bacana, né? Aí você olha aquilo e fala, poxa, essa pessoa só come coisa legal, essa pessoa só viaja para lugar legal. Mas na verdade é que as pessoas só postam coisas mais, né, assim, relevantes e tal. Então eu acho que gera Sim. um problema, né, psicológico se a gente não tivesse entendimento, né? Sim, exatamente. Outra coisa também, né? A gente começa a se cobrar, porque aí a gente começa a ver essas blogueiras colocando que acordaram às 6 horas da manhã, É, começaram a fazer isso. ginástica e com um corpo No maravilhoso pain, e não no sei o quê. gain, hashtag gratidão. Aí você fala, meu Deus, é o relacionamento também, né? Você só vê relacionamentos perfeitos, lindos, você fala, nossa, mas eu briguei hoje com a minha namorada, com o meu namorado. Sim, mas ninguém vai postar hoje, tive uma briga horrorosa, né? É normal, né? Sim, sim. Então, assim, isso é muito importante e a gente entender que a dependência tecnológica ela age no cérebro, na área do prazer, no sistema nervoso central, né? E ela causa o bem-estar, ela traz para a gente um bem-estar do mesmo jeito que a alimentação, álcool, outras drogas, enfim. Então, ela também traz um vício que a gente precisa perceber, a gente precisa ficar atento. Então, quais são as perguntas que a gente tem que fazer para a gente? O para que eu estou usando isso agora, né? Tudo Sim. bem, pode ser para diversão, mas quanto tempo eu preciso ficar usando isso? Qual a frequência que eu estou usando isso? Eu estou Perfeito. abusando? E quais os sentimentos que isso está me causando? Então, se eu estou abusando, vamos parar, vamos medir, vamos pôr despertador, vamos deixar um pouco longe. Se eu vou Uhum. comer, né? E isso também serve para lidar com a ansiedade. A hora que eu vou comer,
Isso a gente chama até de mindfulness, né? Que a Renata, na live dela, estava falando, a Sim. nutricionista, né? Eu vou comer com atenção plena, vamos aprender. Isso serve para lidar com a ansiedade também. Vamos aprender a ter atenção plena e trabalhar no aqui e agora, né? Sim. Serve para lidar com a ansiedade. Eu vou prestar atenção em tudo que eu estou fazendo aqui e agora. Eu vou tomar banho, não precisa levar o celular para o banho, É. né? Eu vou comer, eu vou escovar os dentes, eu vou sentar ver um filme, eu vou conversar com o meu Não, isso marido, é o princípio eu da vou, meditação, né? É você realmente estar ali, sim, né? A gente nunca está estar ali no dia ali. a dia mais, né? Perfeito. Exatamente. Eu acho que fecha aqui, né? Eu preciso estar aqui e agora. E muitas Perfeito. vezes para isso eu não preciso da tecnologia. Às vezes eu preciso, às vezes eu não preciso. E é Ótimo. sempre eu me fazer essa pergunta: eu preciso da tecnologia agora? Perfeito. Acho que fecha. Muito bom, obrigado. Olha, então é o seguinte, a gente estourou o tempo já. Já são 9 horas e 6 minutos. Então eu queria. Tem duas coisas que eu queria muito perguntar, e eu vou propor aqui um desafio para vocês. A Filomena. Vamos lá, Filomena. Então, assim, ó, É. primeiro, vou tirar a Márcia um pouquinho. É, Filomena, se você puder um esquema bate-bola, jogo rápido, como diria Marília Gabriela, né? Toque, pode se agravar. Pergunta número 1. E a importância do sono neste momento. Bem rapidinho, para a gente não atrasar muito aí, o pessoal precisa jantar. Tá. Então, é o seguinte, em relação ao toque, nesse momento é extremamente importante, principalmente quem já tem um toque, uma doença pré-existente, poder olhar para isso, observar isso. Porque o que acontece? Com a necessidade de uma maior higienização de tudo, com a necessidade de ficar lavando as mãos a todo momento, o que acontece? Essa doença já pré-existente, ela vai se exacerbar muito, ela vai ficar muito exagerada, né? O problema todo é o seguinte: o que isso vai acontecer? A partir do momento em que as pessoas, agora, elas não estão se dando conta, melhor dizendo, que há um exagero no seu comportamento. Nada. Nesse momento, para elas, está tudo ok. Por quê? Porque o momento exige esses cuidados. A partir do momento em que nós não estivermos mais durante essa pandemia, o que vai acontecer? Essa doença vai estourar, vai acabar acontecendo de muita gente ficar muito acometida e com a necessidade da repetição muito intensa. E o toque é uma doença altamente debilitante. Ela é altamente debilitante. Então, é muito importante as pessoas estarem, desde já, prestando atenção nessa diferenciação entre o que é necessário e o que está sendo muito exagero nas repetições. Essa é uma condição muito, 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 muito importante mesmo. Em relação ao dormir bem, conforme você está falando, é o seguinte: o sono. O sono é extremamente importante para várias condições. Primeiro, o sono ele ajuda tanto na condição física quanto mental. Em que ele ajuda a condição física? Vamos lá. Ele ajuda na regeneração celular, ele ajuda na questão de você ter a sua imunidade preservada, ele ajuda muito a você ter uma recuperação de tecidos. Esse do ponto de vista físico, e tem muitos outros. Do ponto de vista mental, é muito importante, porque o sono é que vai fazer com que haja uma consolidação da memória. Aí sim é importante, porque durante o sono é que nós vamos consolidar a nossa memória.
Então, por isso, ele é extremamente importante. Uma noite bem dormida, ele te ajuda você a tomar decisões mais assertivas. Ele te ajuda a você a pensar antes de agir. Então, ele te reduz a impulsividade. O sono é muito, muito importante. Bom, a partir do momento, como é que nós vamos restabelecer o sono? Porque a insônia tem sido uma queixa constante das pessoas, de pacientes, de não pacientes, enfim, tem sido algo muito preocupante. Na realidade, o que devemos fazer? Primeiro, a gente tem que restabelecer uma rotina diária, aquilo que você vivencia durante o seu dia. Isso é importantíssimo, você verificar como está o seu dia a dia. E como é importante também você fazer uma rotina à noite, noturna. De que forma? Primeiro, você tem que suprimir, trocar, vamos assim dizer, tudo aquilo que te excita, tudo aquilo que te deixa muito estimulado, por uma rotina mais calma, uma rotina mais tranquila e importante, muito importante, isso tem que se repetir todos os dias. Você tem que ter uma prática nisso. Isso tem que virar rotina. Todos os dias fazer algo sossegado, tranquilo, calmo, porque é desta forma que o que vai acontecer? O teu cérebro ele vai poder novamente entender que aquele horário é um horário de dormir. Então, isso vai fazendo com que o sono se restabeleça dentro de uma normalidade. Isso é muito importante. Então, substituir coisas estimulantes por coisas calmas e manter um horário, sempre o mesmo horário, para que o cérebro passe a entender e comece a se preparar para dormir. Isso vai te devolver uma boa qualidade de sono. Perfeito. Olha, amanhã eu preciso acordar às 5h30 da manhã, então hoje eu começarei essa tentativa, que eu tenho esse problema, eu adoro ver uma TV, assistir uma série antes de dormir, mas eu sei que me mantém acordado. Então, já vou pegar as tuas dicas. Muito obrigado, vou tentar hoje já. Quem sabe amanhã teria um dia melhor. Vamos ver então. Obrigado, Filomena. A gente já volta para finalizar. Tá certo. Márcia, e também nesse mesmo esquema, bate-bola, jogo rápido, a gente já falou várias coisas aqui na live, o que caracterizaria realmente uma situação onde você precisa da ajuda médica, né? Precisa buscar ajuda. Quer complementar mais alguma coisa, alguma dica bem prática, assim, como que eu identifico se eu preciso procurar um profissional? Só para a gente encerrar o programa. Olha, eu acho que você pode procurar um profissional se você quiser, né? O autoconhecimento é sempre importante. Fazer terapia é sempre bom, os meus pacientes sempre falam isso, né? Mas de qualquer maneira, como que você identifica se você está precisando? Se você não estiver dando conta sozinho, se você estiver realmente vendo que os seus sintomas, os seus sentimentos, os seus pensamentos estão atrapalhando a sua rotina. Você não está dando conta das suas coisas, das suas atividades, a sua rotina está atrapalhada, enfim, você não está conseguindo dar conta dos seus relacionamentos, você está se sentindo irritado, e tudo isso que nós falamos de sintomas, não necessariamente você pode estar com ansiedade, com depressão. Mas se você não está dando conta, você pode buscar um profissional. Pode buscar inicialmente o psicólogo, e o psicólogo pode te ajudar também a avaliar se vai precisar do médico psiquiatra, né? E aí os dois se complementam, o psicólogo e o psiquiatra.
o psicólogo com a psicoterapia para o autoconhecimento, para trabalhar o seu cotidiano, o seu dia a dia, a forma como você leva o seu dia a dia, como você pensa a sua vida, o seu estilo de vida, como você se sente. E aí o psiquiatra, se for necessário, também pode te ajudar com os sintomas e, se preciso, medicamentos, né? Se preciso, Perfeito. se necessário. Ótimo, muitíssimo obrigado. Bom, vamos trazer então a Filomena para eu agradecer vocês duas demais por tudo, né? Por todo esse conteúdo maravilhoso que vocês passaram para a gente. A gente conversou antes, né? Eu falei para vocês, tenho certeza que a coisa que para vocês pareça mais óbvia, mais simples para nós leigos, eu que estou aqui representando esse pessoal todo que está assistindo, vão ser sempre novidades, sempre coisas muito interessantes, esclarecedoras. Então, obrigado em nome do clube, todos nós que organizamos esse programa. Hoje o Gabriel Saeg assistiu, botou um comentário, ficou muito feliz, ele que sem ele isso aqui não aconteceria jamais. Então, obrigado. O Marco Camerini comentou aqui também, pessoal do teatro, pessoal muito participativo, muita gente aí assistindo. Então, obrigado, gente, de novo pela presença. Márcia, obrigado. Filomena, muito obrigado. Obrigada a vocês e obrigada pela oportunidade da gente estar podendo fazer essa live e poder contribuir aí com alguma coisa para as pessoas que precisam e que querem saber mais, independente se estão ou não precisando. Eu que agradeço. Eu também agradeço. Eu sei que o assunto é muito extenso, né? E tem muita coisa, a gente também quer falar muito, a gente tenta falar rápido e nem sempre dá para falar tudo, né? Mas eu espero ter ajudado. Obrigada. Com certeza ajudaram demais, demais. Esse é um assunto, nossa, tão importante, né? Tão relevante para todos nós. Obrigado, tá? Boa noite para vocês. Boa semana. Noite. Boa noite. Obrigada, igual para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Gente, bom, então espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti, eu adorei. Semana que vem, quarta-feira, vai ter um programa muito legal sobre marketing digital com Denis Caldeira. Esse cara é uma fera, tem mais de 24 anos de experiência profissional na área de tecnologia, um currículo sensacional, vocês vão ver aí na divulgação. Então não percam, tá? Indiquem se vocês conhecem pessoas que gostam desse tema. Então indico que vai ser um papo muito bom com o Denis Caldeira semana que vem. 8 horas da noite, quarta-feira, assim como toda semana, temos aqui o nosso Papo de Araque. Obrigado pela presença de vocês, tenham uma excelente semana e se cuidem, tá bom? Tchau, gente.